1947, acho que se eu não me engano, foi extinto pela ditadura em 1965. A ditadura extinguiu os partidos do Brasil, acabou com as eleições e foi reativado quando o Brasil começou o seu processo de redemocratização em 1989. O Partido Socialista Brasileiro, estou recém-filiada a ele, me filiei esse ano, eu fazia parte do PDT, Partido Democrático Trabalhista, e esse ano me filiei ao PSB. É um partido que defende o socialismo, o bem-estar social e políticas públicas que tragam mais igualdade, né? Por exemplo, como o Bolsa Família e vários outros projetos que buscam a igualdade e diminuir essa discrepante, criminosa, escandalosa desigualdade social e concentração de renda que existe no nosso país. O Brasil, acho que dos países mais desenvolvidos, deve ser o que tem uma maior concentração de renda no nosso país. Nós temos aí as 5 famílias mais ricas ficam com 40% da riqueza do nosso país, né? Uma coisa que é muito grave e a gente vê a população passando todo tipo de aperto. Então é necessário, essa transformação toda, ela só vai se dar através da política. Não existe outra maneira da gente conseguir, ou pelo menos tentar trilhar o caminho da igualdade aqui no nosso país. É a política, a danada da política, para o bem e para o mal, que resolve a nossa vida. Eu sempre cito uma pesquisa que ela me chocou bastante quando eu vi a primeira vez, acho que ela é de 2023, quase 70% do povo brasileiro, 3 meses após a campanha, passada a campanha, não se lembra em quem votou para deputado federal, estadual e senador. As pessoas lembram do prefeito, lembram do governador e do presidente, mas ninguém lembra do pessoal do legislativo, né? Federal, estadual e o Senado, que são esses 3 que fazem as leis junto com os vereadores aqui em âmbito municipal. E o que a gente observa no Brasil é que, assim, pelo que eu falei aqui, né, da realidade, a maioria esmagadora do nosso povo são pessoas que vivem com salário mínimo ou até menos, né? Tem ainda a extrema pobreza e a pobreza muito grande no nosso país, mas o nosso Congresso não é representativo do povo brasileiro. Você tem lá um perfil de homens brancos, homens ricos. O Brasil, a representatividade das mulheres é vergonhosa. Não chega a 17% a participação de mulheres no nosso Congresso. Aqui no Ceará é um pouquinho melhorzinho. Lá na Assembleia Legislativa nós somos apenas 8 mulheres de 46 deputados, né? São 8 mulheres e 38 homens. E a gente vê, o Ceará ainda tem 11 municípios que não tem nenhuma vereadora na Câmara Municipal. E nós temos de 184 municípios, apenas 31 mulheres à frente de prefeituras. Isso mostra, enquanto nós, mulheres, somos maioria da população brasileira, estamos totalmente subrepresentadas e ainda com um agravante, que a gente tem muitas mulheres que, infelizmente, vão para lá lutar contra os direitos das mulheres, que ficam lá tentando agora alterar a Lei Maria da Penha, né? Querem dizer que as mulheres têm muitos privilégios. Existe lá uma categoria de mulheres que, infelizmente, está trilhando esse caminho. E a gente observa nessa representatividade de homens brancos e ricos que o Congresso acaba fazendo leis que privilegiam esse grupo de pessoas. Para o Brasil continuar com essa discrepante concentração de renda, desigualdade social, essas pessoas estão elaborando leis para isso. E aqui, por exemplo, eu cito um exemplo. Fala-se muito hoje do Bolsa Família. O Bolsa Família, ninguém quer mais trabalhar, está cheio, só querem saber de receber benefícios. E aí você vai ver que, se você puxar as isenções fiscais, os benefícios que se dá, essas leis, tudo é votado lá pelo nosso Congresso, pelos deputados federais e senadores. Infelizmente, nós, deputados estaduais, podemos muito pouco. É até assim, assunto para outro momento, mas se você
pensar no gasto, na estrutura que a gente tem do Poder Legislativo cearense, no que a gente efetivamente produz, não porque a gente não queira, mas porque é muito amarrado. Eu cito aqui um exemplo para vocês. Se vocês me perguntarem, deputada, qual é o seu projeto para a juventude, para o esporte, para as mulheres, para as pessoas com deficiência, eu vou dizer para vocês que qualquer projeto que eu fizer, que tiver R$1 de custo, e que projeto se faz sem dinheiro? Se eu fizer qualquer projeto que tenha R$1, a Constituição cearense, não é diferente dos outros estados, proíbe que eu elabore esse projeto. A gente faz o projeto, sugerir, mas é uma sugestão, que a gente chama de projeto de indicação. E aí eu faço um projeto super bonito, que às vezes é o eleitor que me demanda isso, uma pessoa que me procura, um grupo de mães atípicas, né, pessoas colostomizadas, pessoas com HIV, agricultores, enfim, a gente recebe no gabinete muitas dessas demandas. Se a gente, esse projeto, alguém marcou meu tempo aí? Tá aí? Já está com quanto tempo? Eu me empolgo aqui e falo demais. Então, se esse projeto tiver R$1 de custo, ele será aprovado pelos colegas e basicamente não vale nada. Sendo bem sincero, é isso aí. Vai para uma gaveta e se o governador quiser, ele implanta. Se ele não quiser, não implanta. E o que acontece normalmente é que os governadores, também não é uma peculiaridade do Ceará, quando eles querem que aquele projeto, né, seja efetivado, ele mesmo manda o projeto, né? Porque obviamente ele quer dizer, o projeto do governador que eu sugeri vai tirar o imposto para os taxistas ou para o pessoal do Uber, enfim, a gente se sente, eu me sinto um pouco frustrada em relação a isso. Então, eu busco no meu mandato fazer outras coisas, sabe? Viajar, escutar as pessoas. Esses 3 anos quase que eu estive, 2 anos e pouco que eu estive como deputada, eu viajei o nosso estado todo, me agarrei com essa história da luta das mulheres e saí aí viajando pelo interior, inaugurando com as prefeituras, com as câmaras municipais, eram equipamentos do Legislativo, procuradorias da mulher, para diminuir um pouco essa frustração que a gente sente mesmo, de poder muito pouco, de não poder usar toda aquela energia, a expectativa que as pessoas depositam em você. Então, esse distanciamento que a população, às vezes até com razão, porque a gente liga a televisão e toma corrupção, e toma escândalo, e toma deputado, né, com mala de dinheiro e isso e aquilo, e a gente realmente fica... não, isso é muito, sabe, quero distância disso aí, não é para mim, é muito sujo. Mas isso é perigoso, isso é uma coisa que acaba alimentando que as coisas continuem dessa mesma maneira. A gente tem visto aí um esforço grande de deputados e a mobilização das ruas é que tem feito isso mudar. Porque a gente viu recentemente a tal da história da tentativa da PEC da bandidagem, como o povo apelidou aí pelas redes sociais, que simplesmente queria colocar lá uma lei que o político não podia ser investigado. Olha só, durma-se com um barulho desse. E vários deputados, inclusive aqui da nossa cidade, votaram a favor desse absurdo. E agora essa tentativa está voltando, já passou lá na Câmara, está no Senado, um projeto que também busca tirar recursos da Polícia Federal. A Polícia Federal que está começando a trilhar o caminho certo no combate às drogas, assim penso eu. Eu não acho que a gente vai conseguir resolver esse grave problema das facções criminosas invadindo comunidades, matando pessoas. A gente teve aí recentemente esse episódio lá do Rio de Janeiro, em que foram mortas 117 pessoas. No dia seguinte, estavam lá os corpos estirados, 117 mais 4 policiais. O Comando Vermelho continuava no comando das 2 comunidades, todos os 117 mortos já tinham um substituto, deu um prejuízozinho porque prendeu alguns fuzis, mas nada mudou na vida das pessoas daquelas comunidades. E aí essa história do bandido bom é bandido morto, eu acho que nós da esquerda pecamos muito porque enquanto as pessoas da direita estão aí... propondo essa história do bandido bom é bandido morto, em armar a população, uma coisa totalmente inviável, porque uma arma não custa menos de 4, 5 mil reais, quem é que tem condição no Brasil de comprar?
mas estão propondo alguma coisa, alterar as leis, colocar 40 anos, né, tirar, botar, aumentar a pena de 10 anos para 40. Enfim, são ideias que as pessoas no desespero, porque realmente está desesperador viver no Brasil com essa questão da violência, é uma coisa que me abala muito. Eu fiz até outro dia parte também do pessoal dos direitos humanos, eu fui chamada várias vezes em comunidade para acudir pessoas que eram expulsas das suas casas. Isso para mim é uma coisa que realmente me machuca e me revolta. E nós, como esquerda, aqui eu faço um meia-culpa, eu acho que a gente não está propondo alguma coisa que a população se apegue. Então a gente está vivendo, no meu modo de ver, um momento de retrocesso, porque eu acho que esse não é o caminho. Como eu disse aqui, tudo continuou igual após a matança, né, de 117, chamem aí de bandidos, como for, mas eu só consegui olhar para aquelas mães. Me doeu muito ver aquele monte de mãe olhando aqueles filhos lá no chão. E ainda teve gente que disse que elas é que foram culpadas porque não conseguiram educar os filhos. Então é isso, gente. Aqui é uma convocação para que vocês procurem mais acompanhar, especialmente o que está acontecendo em Brasília. O que é que o deputado que vocês escolheram, a deputada que vocês escolheram, como é que eles estão votando, o que é que eles estão propondo, se é isenção. Eu falei aqui do Bolsa Família, acho que eu não citei o número já para finalizar. A gente tem aí essas isenções para as empresas como a Braskem, que está afundando lá um bairro inteiro de Maceió, a Vale, que rompeu lá uma barragem, matou não sei quantas pessoas, a Petrobras, que bate lucro atrás de lucro, e isso tudo está dando aí cerca de 650 bilhões de reais por ano que elas deixam de pagar, e obviamente é um dinheiro que vai para o lucro da empresa. Enquanto o Bolsa Família não chega a 170 milhões de reais, que serve milhões e milhões e milhões de brasileiros. É a diferença entre comer e não comer. Então, muito obrigada.